Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Aqui quem está falando é o professor Arthur Marinho. Eu sou professor do Departamento de Filosofia na Universidade Estadual da Paraíba, né? E venho ministrando disciplinas, né, em vários outros departamentos, além do Departamento de Filosofia. E a convite do professor Márcio Correia, nós decidimos, por, né, motivação, né, do professor Márcio, nós decidimos montar este curso de extensão, né, que é uma aproximação entre ontologia e a física. E o professor Márcio ministrou, né, brilhantemente, né, desde a filosofia grega antiga até a filosofia, né, de Galileu, né, pensador no qual ele vem desdobrando as suas pesquisas. Então, o motivo de a nossa aula, ou melhor dizendo, nosso encontro, né, nesta tarde está sendo assíncrona, deve-se ao fato de que eu quero fazer uma correção. O motivo pelo qual o nosso encontro hoje está acontecendo de uma forma assíncrona, de uma forma, é, digamos assim, previamente preparada, por uma questão de ordem pessoal, né, devido à saúde da minha mãe, então não vou poder estar de forma síncrona. Então, nesse sentido, infelizmente, eu tive que gravar esse vídeo na tarde de hoje para a gente conduzir, né, aquilo que nós estávamos construindo todos juntos, né? Agora, para que não haja atraso, eu decidi fazer essa atividade síncrona, melhor dizendo, assíncrona. Eu peço desculpas, né? Porque hoje nós estamos nos encontrando neste formato, né? Isso me causa é, uma profunda, digamos assim, tristeza, né? Porque eu gosto muito do contato, da interação, principalmente naqueles momentos em que a gente fala daquilo que a gente gosta, né? Então, a partir, né, como vocês estão vendo, a partir da semana passada, né, então nós, de certo modo, estamos nos introduzindo, né, no pensamento de Newton, no pensamento de Leibniz, no pensamento de Kant e um pouco da ontologia contemporânea, né? Antes de trazer algumas outras questões, eu queria dizer o seguinte: eu já venho pesquisando, né, essa fala que eu vou fazer com vocês, que será breve, né? Eu já venho pesquisando há um certo tempo, dentro da filosofia de Leibniz, o princípio da identidade dos entes cerníveis. Então, há uma certa dificuldade no estudo, digamos, dos textos de Leibniz. Isso se dá porque muitas vezes Leibniz ele é prolixo ou ao contrário, né? Ele é sucinto demais e nesse sentido, né, seria necessário um pouco mais de explicação, né? Então, eu já venho há um certo tempo pesquisando a filosofia leibniziana, né? É, Recentemente foi lançado aqui o livro da professora Viviane de Castilho Moreira. Esse livro aqui maravilhoso, é, Contínuo e Contingência, que a gente vai estar reunido em abril do ano que vem para conversar um pouco mais sobre esse livro
Então, se vocês tiverem interesse, então fale comigo, que a gente vai continuar nas pesquisas de Leibniz. No, na última semana deste mês, início da primeira semana de dezembro, vai acontecer, né, o encontro da filosofia moderna, onde vai haver pesquisadores é, das universidades no Nordeste, né, e alguns participantes que serão de fora do Brasil, né, que pesquisam Leibniz, Hegel, Kant, Newton. Então, se você tiver interesse, vai ser um momento importante, né, de discussão, de debate, e vai acontecer de forma virtual, como está acontecendo esse momento agora, né? Eu queria dizer o seguinte: na semana passada eu informei que estava enviando, né, o link do encontro do GT. GT significa Grupo de Trabalho Leibniz, né, do Brasil. Né? Então, eu faço parte desse GT, né, de pesquisa em Leibniz. Infelizmente, né, a coordenadora do GT teve problemas técnicos e não foi possível dar a transmissão ao vivo, né? Mas houve sim a transmissão, a gravação. E em breve eu vou estar disponibilizando para vocês. Gravação essa, né, que eu falei da relação entre Leibniz e a filósofa Anne Canway, né, uma filósofa moderna, que ela antecipa a monadologia de Leibniz aproximadamente 20 anos. Né? Então, eu tentei resgatar essa filósofa Anne Canway por dois motivos. Primeiro, pela originalidade dela. Segundo, né, pela antecedência, né, em relação ao pensamento leibniziano. E terceiro, porque tanto ela quanto Leibniz fazem oposição à predominância física, metafísica cartesiana. Ou seja, havia uma tendência após Descartes, né, uma predominância nas estruturas de pensamento cartesiana, metódica, que voltava-se estritamente ao âmbito da, das questões, né, físicas, fisiológicas, racionais. Todas essas questões eram importantes, mas o que esses filósofos apontam, né, Leibniz e a filósofa Anne Canway, é de que é importante estar atento ao novo, mas não é possível olhar o novo sem descartando, melhor dizendo, olhar o novo descartando tudo aquilo que foi feito, né? Então, de fato, de Leibniz para frente, né? Melhor dizendo, de Leibniz, né? Descartes, para frente, houve uma ruptura, né? E esses filósofos vêm, tanto Leibniz como Henricano, e vêm fazer uma ruptura com o mecanicismo. Inclusive, o mecanicismo está presente na forma como nós organizamos as nossas categorias de pensamento, né, como nós vamos ver em Kant. Dito isso, voltando à questão que eu estava me apresentando anteriormente, né, eu já venho há aproximadamente um pouco mais de 10 anos, né, pesquisando o princípio da identidade dos indiscerníveis. Você sabe o que significa indiscerníveis? Algo indiscernível é uma coisa que é uma coisa que você não pode distinguir.
é uma coisa na qual você não pode diferenciar. E este é um problema, né, que é apresentado, né, por Leibniz. É uma tese na qual Leibniz não admite, né, em qualquer hipótese, e ele trata, né, dos indiscerníveis em várias hipóteses, e em todas as hipóteses é inadmissível que haja indiscerníveis. Dito isso, né, então venho pesquisando o princípio dos indiscerníveis na filosofia de Leibniz. Né? Leibniz nasce em 1646, né? Morre ainda no início, né, na segunda década, né, do século XVII, melhor dizendo, em 1716, né? Então, no século XVIII, né? No início do século XVIII, XVII, mas corrigindo, é no século XVIII, né? Em que Leibniz trava um forte debate com os, é, com os físicos, né, que bebiam de inspiração newtoniana, né? E Leibniz ele propõe, né, uma revisão a essa filosofia, né, a essa filosofia mecânica, a esse dualismo cartesiano, e propõe uma nova postura, uma nova estrutura e organização, não apenas do pensamento, mas das relações entre as coisas, mas da física de modo geral, né? E essas organizações, ela tem suas implicações na filosofia, na teologia, inclusive. Da mesma forma, né, a física de Newton está associada muitas vezes, né, à teologia, na qual, né, ele, de certo modo, tinha sua aderência. Né? Então, o princípio da identidade dos indiscerníveis significa que uma coisa não pode ser completamente semelhante à outra. Eu peço desculpas se tiver alguém da física, né, e eu não esteja tratando com os termos adequados, né, mas eu tento trazer, de certo modo, aquela compreensão do filósofo, né. Existem teses, por exemplo, né, que são refutáveis, claro. Por exemplo, Leibniz fala de que Deus jamais faria uma coisa completamente indiscernível. Né? Então, para as pessoas que não acreditam em Deus, né, é uma dificuldade admitir a tese, é uma implicação muito forte admitir a tese de que Deus cria coisa, que Deus não cria coisas discerníveis. Ora, né, para estes Deus nem cria. Melhor dizendo, Deus nem existe. Bom, mas se nós substituirmos, se nós substituirmos a razão, né, e colocarmos no lugar de Deus, o sistema leibniziano ele permanece fixo, sem nenhuma fissura, sem nenhum comprometimento. Então, se você acredita em Deus, né, entenda, né, que foi um argumento, né, usado por Leibniz, né, que também pode significar representar a razão, né, tendo em vista que Leibniz era um filósofo racionalista, né, e em oposição ao racionalismo muitas vezes cartesiano, né, e se você, né, não acredita, né, então você entenda de que
A razão é um absurdo, a razão que haja completamente coisas completamente indiscerníveis. E de fato, né, é incontestável, né, estaria sendo louco, né, se para a razão, na concepção de Leibniz, inclusive a nossa, né, houvessem coisas completamente indiscerníveis. Mas Leibniz afirma várias vezes em seu texto, né, que é, não existe, né, coisas que sejam completamente indiscerníveis, né? Isso é um princípio que ele desenvolve, né, na sua obra Monadologia, né? Em que ele refuta, em que ele escreve esse texto para um príncipe, vocês vão ver que é um texto curto, né? E nesse sentido é como se fossem tópicos. Não sei se vocês já fizeram isso. Por exemplo, você vai escrever um texto prévio, você vai escrever um texto, né? E antes de escrever aquele texto que você quer escrever, você organiza aquilo que você quer falar em tópicos, né? Então a monodologia é esse texto que tem vários tópicos, né? Que foi escrito pouco antes de sua morte. Então é o texto único, né, digamos assim, texto conhecido de mais conhecido de Leibniz. Claro que houveram, né, inúmeras páginas, né, de escritas por ele, inclusive documentos que ainda estão em processo é, de digitalização, ou seja, ainda estão no original escrito por Leibniz, né? Então esses manuscritos, né, são um acervo, digamos, raro para a compreensão da história da humanidade, da modernidade, da ciência, né, desde o século 17 e do século 18, né? Então, o princípio da identidade dos indiscerníveis já vem desde a juventude de Leibniz. Leibniz, ele acredita, ele retoma a tese de que todos nós somos indivíduos únicos e singulares. Por que nós somos indivíduos únicos e singulares? Porque não há um indivíduo que seja completamente semelhante ao outro. Esse que eu estou falando e este que você está vendo na gravação, por mais semelhantes que sejam, jamais, né, esta gravação que você está assistindo será eu que estou falando nesse momento. O que a gente está falando é de uso e menção, né? A gente está falando da existência de indivíduos, né? E nesse momento vocês estão, digamos que, com uma projeção, né, um recorte dentro de um tempo, espaço, né, de uma pessoa, né, que há um certo deslocamento, né, dessa projeção, né? Então, nesse sentido, para Leibniz, todo indivíduo é único. É único porque intrinsecamente, internamente, nenhum indivíduo é completamente semelhante ao outro. Por que nenhum indivíduo é completamente semelhante ao outro? Porque todos os predicados já estão incluídos no sujeito, não é? Todos os predicados já estão, de certo modo, dentro de nós, né? Então, todos os predicados são intrínsecos. Predicados é aquilo que se diz a respeito do sujeito. Então, cada um de nós tem uma infinidade de predicados. Então, se nós temos uma infinidade de predicados e todo predicado ines, ou seja, incluído ao sujeito, né? Então não há uma
um sujeito que seja completamente semelhante ao outro, né? Então, o que nós percebemos é que o princípio da identidade dos indiscerníveis, algumas vezes Leibniz diz de uma forma muito, muito forte, né, de que não pode existir coisas completamente discerníveis. Em outros momentos, Leibniz assegura que, mesmo que existissem, e aí abro aspas, ele está admitindo, né, coisas completamente discerníveis, mesmo que existissem, elas não seriam completamente semelhantes. E aí, por que que elas não seriam completamente semelhantes? Porque todos nós somos unidades monadológicas, ou seja, os nossos predicados intrínsecos, né, os nossos predicados que são infinitos, né, nos diferencia de todo e qualquer outro indivíduo. Por isso que em cada indivíduo há um movimento interno de pulsão. E aí poderíamos aproximar a filosofia, física e até psicologia, né, de que nós somos constante pulsão, né? Há uma pulsão intrínseca a cada indivíduo, há desejo, há vontade. Então, isso tudo nos distingue de todos os outros. Nesse sentido, aparece o que nós chamamos de física relacional leibniziana, né? Leibniz compreende de que se eu não posso interferir em você, nem você interferir em mim, né? E aí a gente pensa coisas indiscerníveis. Imagine mundos indiscerníveis, ou então imagine indivíduos, né, que são indiscerníveis, tendo em vista que há mundos completamente iguais. Quero dizer, havendo outro mundo, né, completamente igual a este, os indivíduos seriam indiscerníveis, tendo em vista que tudo seria o mesmo. Né? Por isso que Leibniz, contrariando isso, né, afirmando a individualidade, ele assegura de que nenhum indivíduo é completamente semelhante, né, porque nós somos o conjunto de todos os nossos predicados intrínsecos, e esses predicados intrínsecos, eles configuram, digamos, a nossa identidade, né? Então não há nada, não há ninguém que seja completamente indiscernível. E se nós pensarmos agora objetos matemáticos? Existem objetos matemáticos que sejam completamente discerníveis? Por exemplo, se eu escrever um aqui, e se você escrever um aí, onde você está agora, o numeral 1, eles são completamente discerníveis em nossas mentes? Nos parece que, em relação a entes matemáticos, é possível, né? É possível porque são entes abstratos. Então, se há indiscerníveis, é porque que a mente humana ela é incapaz de reconhecer e distinguir. Por isso que deve haver uma racionalidade, deve haver uma razão que distingue todas as coisas, umas das demais, por mais semelhantes que sejam, inclusive das entidades abstratas. Observemos, por exemplo, o triângulo, né? Existe o triângulo isóscelo, isóscelos, né? Existe o triângulo é, retângulo, né? Então a gente vê de que qual é a definição do triângulo? Triângulo, três lados, né? Mas o que a gente percebe é que por mais que a figura seja diferente,
sempre será um objeto de três lados, né? Então, se nós não conseguimos distinguir um objeto de outro por sua definição, né, o problema não está na coisa. O problema está no indivíduo que não consegue distinguir, né, uma da outra. Por isso que é inadmissível, né, que hajam coisas completamente indiscerníveis, seja numa compreensão física, seja numa compreensão ontológica e metafísica, e seja inclusive numa dimensão epistemológica. É inadmissível na compreensão, né, leibniziana que haja coisas completamente semelhantes. Bom, nesse sentido, a partir disso, né, há quatro princípios por baixo, né, digamos assim, apressadamente, né, que nós podemos resumir a filosofia leibniziana. Né? Então, o primeiro princípio, né, é o princípio da identidade dos indiscerníveis, que é esse que eu venho falando, mas também há um princípio que é muito forte, que é o princípio da razão suficiente, ou seja, há uma racionalidade que ordena todas as coisas. E este princípio muitas vezes pode ser associado com Deus ou não, a depender do seu pressuposto, né? De sua crença. Né? Então veja, há um princípio da razão suficiente que ordena todas as coisas. E esse princípio da razão suficiente estabelece que uma coisa não pode ser idêntica à outra. E aí estabelece o princípio da identidade dos indiscerníveis. Consequentemente, né, este é o mundo mais variado, este é um mundo de infinitas coisas, né, e todas estas coisas estão de acordo com a lei do contínuo, né, que foi o livro aqui da professora Viviane, né, o princípio do contínuo, ou seja, há um dinamismo na matéria, há um movimento, né, relacional entre as coisas. Né? E por que que há esse constante, né, este constante, digamos assim, tendência, né, ao universal, né? Todas essas coisas elas estão em harmonia, ou seja, essa harmonia ela é uma harmonia pré-estabelecida, ou seja, não é as coisas surgem e depois que ela é inserida dentro de um sistema. Não, o sistema ele já existe, né? O sistema é pré-estabelecido a existência, né? Das substâncias. Então, nenhuma substância interfere na outra. Ou seja, os meus predicados, né, jamais vai interferir na identidade de você que está assistindo. Nem os seus predicados vai interferir na minha identidade. Todos nós temos uma identidade única, singular. Por isso, né, sabendo que todos nós temos uma identidade única, né, singular, discernível, né, e que estamos em uma harmonia pré-estabelecida, esse é um dos melhores, o melhor dizendo, dos mundos possíveis. Né? Isso significa que este mundo que nós estamos inseridos, por mais desapontados, por mais que haja uma miserabilidade, haja o mal nesse mundo, né? Este é o melhor dos mundos possíveis. Inclusive, quando há o mal,
É porque que esse mal nos leva ao ordenamento, né, à compreensão, né, de uma razão pré-estabelecida, é, que, que nos coloca em harmonia, né? Então, claro que este mundo tem a maldade, né? Claro que este mundo tem a crueldade, mas inclusive isto nos mostra que há uma razão que nos coloca no certo é, ordenamento, né? Inclusive, há uma razão, né? Esta razão, nós só podemos ver, né, que há esta razão, né, muitas vezes porque há um certo ao mal, né? Então, de certo modo, o mal tem uma finalidade, né? Agora, claro, Deus não faz o mal. Quem faz o mal é o ser humano, né? O mal ele sempre é ético. Contudo, Leibniz não elimina a possibilidade de Deus ser onisciente, onipotente, onipresente, né? Então, o mal existe, né? Deus sabe, muitas vezes, que nós fazemos o mal, mas ele não interfere na nossa existência porque é um sentido para o mal. Então vejam como está antenado, né? Como está, de certo modo, concatenado, alinhado a relação entre filosofia, é, epistemologia, física e teologia, né? Então, estas teses, né, que eu acabei de enunciá-las agora, essas teses leibnizianas, ela tem uma relação com, com a física, né? Porque a partir disso, né, se uma coisa não pode interferir a outra, né, há, de certo modo, uma relação entre todas as substâncias. Ou seja, eu estou sentado numa poltrona nesse momento e uma substância não interfere na outra, né? Então, se uma substância ela não pode interferir na outra, nós estamos em relação. Então, a nossa existência ela é relacional. Na verdade, o que constitui o espaço e tempo é a existência e a relação entre todas as coisas. Bom, isso é um problema seríssimo, né, na filosofia de Isaac Newton. Isso se revela enquanto uma novidade, né, porque Isaac Newton ele trata das bases da física moderna, né? Então, nos seus princípios da filosofia natural, né, esse texto que é um clássico, né, para nós compreendermos um pouco, né, não o único também, da física de Newton, né, é uma exposição, né, de sua física, né, que nos fornece uma metodologia para a pesquisa científica, né? Então, nesse texto, Newton ele expressa, digamos, a sua fé. Então, ciência e matemática, física, filosofia se encontram nos princípios, né? Então, a gente só vê, por exemplo, essa relação de que Newton ele retoma, né, esse pensamento mecanicista, né, desenvolvido por Descartes, né? Descartes que coloca o homem no centro do universo, né? E a partir disso, né, coloca a concepção uma distinção entre res cogitans da res extensa, né? E a partir disso, não há como mais voltar atrás, né? Então, assim diz Newton, né? Em sua obra Os Princípios, né? Ele diz o seguinte: se pudéssemos também derivar dos princípios mecânicos os outros fenômenos da natureza por meio do mesmo gênero de argumentos,
porque muitas razões nos levam a suspeitar que todos esses fenômenos podem depender de certa forma, né, pelas quais as partículas dos corpos, as causas ainda desconhecidas, ou se impelem mutuamente, né, juntando segundo figuras regulares, ou se retrocedem umas em relação às outras, ignorando essas forças. Os filósofos tentaram em vão até agora pesquisar a natureza. Espero, no entanto, que os princípios aqui estabelecidos tragam alguma luz sobre esse ponto e sobre alguns métodos do melhor filosofar. Então, os princípios nada mais é do que, e aí a gente pode pensar uma possível relação entre física e teologia, porque através dos princípios nós conseguimos enxergar nada mais, nada menos do que a teologia newtoniana, né? Digamos que Newton ele dá uma vida à mecânica cartesiana, né? Então, sabendo disso, né, um grande embate entre Leibniz e Newton é em relação ao espaço e tempo, né? Newton coloca o espaço-tempo enquanto unidades, digamos que absolutas e relativas, né? É, Já Leibniz coloca, né, o espaço e tempo enquanto unidades relacionais, né? Então, as definições que estão postas nos princípios, né, de Newton, né, trata de que do que é a matéria, né, do que é o movimento, mas do que é a força, né? E aí ele diz na definição 3, né, vejam só, ele trata da força inata, né? E aí ele diz a força inata da matéria, na sua terceira definição, né, o poder de resistir pelo qual cada corpo, enquanto depende dele, persevera em seu estado, seja de descanso, seja de movimento uniforme em linha reta, né? Então vejam, o que eu estou colocando aqui é de que Newton coloca que existe uma força quase não, né? Uma força é, que ela é inata aqui, a matéria, né? Então a gente vê que ele vai traçando algumas definições, né? Então, além da força, né? Ele vai tratar do espaço, ele vai tratar do tempo, é, é, do lugar, né? Principalmente quando a gente vai observar a partir do parágrafo, a partir da definição 8, né? Então, 8, 9, nós conseguimos perceber isso, né? Que ele coloca o espaço e tempo como se fosse o próprio Deus, né? Então, isso é, é, o, um absurdo para Leibniz, né? Isso é um, um absurdo, tendo em vista de que se tudo é relacional, né? Então Deus também é essa entidade, esse ser que está no âmbito da relacionalidade, né? Então Deus não pode ser o espaço, Deus não pode ser o tempo. Então por isso Deus não pode ser absoluto. Deus não pode estar no espaço e tempo em absoluto, né? Porque há uma relacionalidade entre as coisas. E aí a gente vê esse embate, né, nas correspondências com Clarke, né? Clarke que foi um aluno, digamos, um discípulo, um seguidor de Newton, né? E Clarke coloca, faz várias oposições, né, a Leibniz, e aí a gente vê um debate riquíssimo
da modernidade, né, que é as correspondências entre Leibniz e Clarke. Por um lado, Clarke defendendo as ideias de Newton, né, do mecanicismo moderno, né, do mecanicismo inglês, né. Por outro lado, Leibniz fazendo oposição a esse mecanicismo, trazendo ideia é, de uma ideia monadológica, né, de uma ideia relacional. Né? Ou seja, há uma fundação, há uma preocupação com a dinâmica, com as leis da dinâmica na modernidade. Né? Então, dito isso, né, eu peço que eu vou encerrando neste momento por aqui, tá certo? Eu agradeço se você ficou até aqui, se ficou alguma dúvida. No próximo encontro eu vou estar de forma síncrona, né, com vocês. Eu peço que vocês leiam do 7, da definição, a partir da definição 8, né? 7 e 8, e que leiam a monodologia até o seu parágrafo 20, que não é muito longo. Eu acho que vocês conseguem fazer isso de uma forma rápida, né? Vocês vão ver que é um profundo debate. Se vocês quiserem dar uma aprofundada nessas questões, eu recomendo que vocês deem uma introdução nas correspondências entre Leibniz e Clarke. Tudo bem? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Boa leitura para vocês. Eu espero que vocês gostem desse debate, né? E mais à frente nós vamos ver que essas questões elas são problematizadas pelo filósofo Immanuel Kant, né? E são colocadas no âmbito da epistemologia e na física, né? Ou seja, Kant vai dizer, vai tratar da questão da diferença entre as coisas, né, que estão no espaço, né, e coisas completamente semelhantes são colocados no âmbito da simetria, né? Ou seja, Kant desvia esse debate de uma questão física, né, e coloca o debate numa questão epistemológica. Então, eu espero que vocês gostem dessas questões, tá certo? Vamos desenvolver esse tema com mais afinco, né, em nosso próximo encontro. Então, nesse momento, eu peço que vocês leiam, né, o parágrafo a partir da definição 7, né, dos princípios matemáticos, e até o parágrafo 20 da monadologia de Leibniz, tá certo? Havendo qualquer dúvida, nós vamos trocando ideias durante a semana e vamos dar continuidade, né, a esse debate em nosso próximo encontro. Lembrando que no encontro, na atividade síncrona da semana passada, né, eu pedi que você já assistisse um vídeo, né, em que de um lado estava o professor Cristiano Bonot e do outro lado estava o professor Írio Coutinho, né, professor Cristiano da UFPB e o professor Írio da UEPB. Né? Então, a gente vê a oposição entre os dois, né, filósofos que se contrapõem e constroem um debate importante ali, né, a respeito da física. Tudo bem? Então, um abraço a todos, bons estudos e até mais. Tchau, pessoal.